pessoal, aqui todos a um severo dia. O que é a velocidade executada? Qual é o exercício que eu faço? Ou seja, quando aumento a intensidade ou volume, qual é o exercício? Coloca paradigmas importantes, né? Relacionado à atividade física e pontos importantes ligados ao próprio rendimento muscular. Aonde é um fato, há um exercício. Aonde é um fato, há uma existência. Aonde é um fato, há um treino. Aonde é um fato, há algo fenomenal que coloca a existência peculiar. Nós temos que fazer o exercício entre grande porte, entre carga. Isso nos coloca exclusões ligado a que tipo de exercício. Podemos ver vários livros falando em nomenclaturas tipicamente qual tipo de força, tipo de resistência, mas qual é a velocidade que eu posso trabalhar? Todas eu vou trabalhar a força explosiva? É lógico que vai passar, vai atravessar na força explosiva. É lógico que eu posso ter um controle motor, mas no dia a dia é necessário ocorrer essas forças cotidianas. Tipicamente, especialmente, ou seja, em geral, acontece fatos de estímulos que ocorrem desde a nossa infância e nem percebemos que já perpetuamos, ou seja, colocamos fatos importantes que venham elucidar o exercício. Então, que tipo de velocidade que vai executar e que vai colocar algo que venha transbordar, homogeneizar, né? Homogeneizar, não homogeneizar, mas homogeneizar o exercício eclético. Eu estava pensando que muitas vezes, para alguns colegas de profissão, qualquer tipo de área que exerce uma família de pessoas, sendo gente, tem um conflito existencial ligado ao que? O populismo, o erudito. Ou seja, a cultura erudita, nós temos que ter essa ciência, né, que ela é importante estarmos junto conosco, nessa rabiola, nessa pipa cultural, nessa rua cultural, nessa casa cultural. Porque erudito, agora o populismo, é lógico que muitas vezes eu posso ser popular, você pode ser popular, mas o que ocorre? O populismo é bom, mas você também saber lidar com aspectos diplomáticos, de que você for para um local. É lógico que é bom você ter vários idiomas, por isso que eu a palavra idiomas, idiomáticos. Você lê alguns livros introdutórios, é lógico, quer dizer o quê? Que a maioria das vezes, em questões fluentes, populismo eu posso até falar várias línguas, né? Um modo de dizer, populismo. Mas eu quero falar de línguas assim, é questão de quê? Estrangeiras. Mas o importante é ter essa questão erudita, preocupação quem você está conversando, comunicando. Porque você ter esse eletrocardiograma, os processos eletromagnéticos, vários artigos. Ou seja, executar o exercício com velocidade, é lógico que várias referências que colocam sobre hipertrofia, emagrecimento, metabolismo, ou seja, hipertiroide, hipotiroide, ou seja, há fatores que são consonantes. O que eu quero colocar entre argumentações e discurso entre a cultura corporal, ela é erudita, a cultura corporal ela é populista. Se ela é popular, é lógico que faz parte da história, que é algo popular, etnográfico, mas erudita muitas vezes. Hoje nós falamos aqui, nós podemos mudar o idioma e colocar aí para algumas pessoas traduzirem em outros países, ok? Então são fatores importantes hoje. Hoje a internet, ou seja, a Ethernet, né? Ou seja, nos coloca fatores internets. Eu falei enter, nos coloca enter aí, entrar, ou seja, comportas, consolidar, né? Ou seja, harmonizar, verbalizar,
ou seja, são fatos que proporcionam verbos que vêm atingir alguns livros que eu coloquei aí. Didática geral, alguns livros que vai falar sobre a força que vai vir, vai nos ajudar a armazenar no nosso cérebro. E que tipo de velocidade que é no nosso cérebro? Que exercício é anaeróbico, aeróbico? Como é que eu vou tentar aqui decifrar na minha própria consciência qual tipo de exercício específico? É lógico que não fazer o gesto motor, a velocidade, o campo óptimo, mas se eu analisar bem aqui em segundos que possa sair o campo aferente e eferente, vai ser uma complexidade muito grande diariamente. É lógico que cada modalidade tem o seu ser social, cada modalidade tem o seu ser, as suas artes, período das artes, ou seja, períodos ligado à maneira ótica, bioótica de lidar nos campos analíticos. Então, os momentos são importantes, ligados à ginástica livre, ou seja, a ginástica livre, exercitar ao ar livre, que são vários métodos de abordagem. Eu pergunto, que tipo de abordagem é a abordagem histórica? Existe abordagem histórica? Porque a abordagem histórica, muitas vezes nós esquecemos das próprias as histórias e falamos tanta abordagem que tem, tanta abordagem que esquecemos da história e falamos que a abordagem é essa. Estou falando da minha própria experiência vivida em escolas públicas e relatórios. Nós falamos de tanta história que esquecemos da nossa própria história, ou da própria história do sujeito, ou da própria pessoa em si, nesse ser tempo cronológico. Então, o tempo está ligado à velocidade, a velocidade ligada à intensidade, volume, repetições, série, ok? Nesse cronograma, nos coloca fatores que vêm ser primordial. O quê? Os levantamentos de dados. Então, eu quero colocar entre essas aplicabilidades, aonde é uma aplicação, houve o quê? Aonde é uma aplicação? Se houve uma aplicação, é lógico que já houve um pensamento e já houve uma habilidade, e nessa aplicabilidade, aplicação, colocar aplicabilidade para entendermos o aprendizado motor, as capacidades e as habilidades, competências, talentos, ou seja, vários infinitos elementos primordiais, aonde é uma palavra, há um princípio de uma linguagem diferente, alguém vai entender, e nesse entendimento vai haver um fator que vem memorizar, e você vai associar no seu cérebro, e você, pelaquela palavra, você vai fazer um gesto motor. Eu lembro que tinha um professor, na época de escola, também campeonatos, uns falavam assim, não pode dormir, ou seja, a palavra dormir. Hoje, nós temos vários especialistas ligados ao sono, para dormir 8 horas, 5 horas. Não dorme na quadra, ou seja, muitas vezes a pessoa é preparada para estar alerta, com vários gatilhos ligados à sinapse, à pós-sinapse, e vai refletir. Então, a abordagem histórica ela é importante para a pessoa perceber o histórico ligado ao atletismo, o histórico ligado à sua profissão, ligado, ou seja, às bagagens culturais. Bagagem, lógico, nós olhamos bagagem, lembramos aí o aeroporto, algo internacional, mas o fator histórico que está havendo uma crise para despertar esse encontro conosco, esse conflito epistêmico, aonde é um conteúdo, há uma história, aonde é um planejamento, há uma história, aonde é um diagnóstico, há uma história, aonde é um exercício, há uma história, aonde é uma resistência, há uma história. Ou seja, aonde é uma potência, há uma história. Aonde é um aspecto proximal, é uma hora. E esta uma hora já é 2 horas, 3 horas. Já passa de 24 horas, aí já passou um dia, 48 horas, 72 horas. E vamos olhando que esquecemos da existência, palavra histórica crítica. Essa criticidade que relaciona o próprio ensinamento e o próprio conceito ligado à própria palavra. Então, quando falamos de treinamento, nós temos que entender, ok? Que entender o quê? O que relaciona exercício, olha, são fundamentos que venham relacionar, ok? Ok?